E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar como programar uma calculadora usando o tkinter do Python. Então, primeiro vamos importar tudo do tkinter, criar a raiz, dar um nome para nossa calculadora e vamos criar o laço do main loop. Então, o que nós vamos criar primeiro na calculadora? Vamos criar todas as teclas, então, e depois nós criamos as funções para que a calculadora se torne funcional. Então, criar tecla 1, recebe bottom, root, text igual a 1. Vamos definir um tamanho em x igual a 40, em y igual a 20. E vamos criar um comando. Command recebe lambda. Esse aqui é o nome da nossa função. Então, por que estou usando lambda? Porque a hora que eu criar minha função bottom underline number, aqui ele vai receber um número. Então ele precisa do lambda, senão o código não vai funcionar. Também faltou criar o display. Eu vou criar chamando disp, igual a disp o display. Então, no campo de entrada, root, eu vou colocar um width igual a 40 e vou colocar ele no meu grid row 0, column 0 e column span igual a 3, porque eu vou querer pegar 3 colunas. Então, aqui é o teclado. Então aqui eu vou criar todas as teclas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então aqui é 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0. Aqui no display eu vou copiar. E aqui o número que eu vou retornar também. Tá, então esse aqui é o nosso teclado. Pelo menos a parte numérica tá ok. E vamos criar os grids no nosso teclado. Então, bot underline ponto grid. Aqui eu fiz um desenho no meu caderno
de como que é uma calculadora, mais ou menos. Então, eu vou tentar seguir o padrãozinho de uma calculadora. Eu fiz esse desenho com os quadradinhos, um rascunho, só para mim saber a posição da linha e coluna. Então, na hora que vocês estiverem programando, às vezes é legal rascunhar o formato do seu aplicativo. Então, tá. Então esse aqui, ele está na linha 3, coluna 0. Botão 2. Tá, então vou copiar para os outros botões. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá, então aqui o que vai mudar é só a linha que se encontra. Então, botão 0 eu vou colocar eu vou criar a função bottom number aqui para ver como é que está ficando. Se eu não criar essa função, o código vai apresentar um erro. Então, eu acho que aqui nós já conseguimos compilar e ver como que ficou, pelo menos o layout da nossa calculadora. Tá, então aqui eu vou clicar e não vai fazer nada. E aqui eu vou digitar os números. Tá, então aqui eu vou adicionar um botão de igual. E aqui eu vou adicionar mais 5 teclas. Então vamos lá. O que nós precisamos fazer? Não demais. Tá, então o botão soma vai chamar a função soma depois. Eu vou criar os 5 botões que estão restando, 6 na verdade. Aqui são das operações, um botão para igual e um botão de clear. Clear.
deixar com 3 letras aqui para ficar alinhado. Soma, subtrai, multiplica e divide. Esse aqui, operação de igual. Esse aqui é a operação de limpar. Tá. Então agora nós vamos adicionar todos esses botões aqui no grid. O botão de soma, ele fica na mesma linha do 0 e coluna 3. Subtrai, multiplica e divide. Tá. Subtrai, multiplica e divide. Então a coluna é a mesma, aqui eu só vou aumentando. Tá? E agora falta o botão de igual. Botão de igual. O botão de igual eu vou deixar ele alinhado com o display da calculadora. Então, vou fazer dessa forma aqui. Vamos ver como é que ficou. Ele deu um erro, porque ele não encontrou as funções ainda. Tá, eu vou definir o grid aí depois qualquer coisa eu arrumo. E o botão... Não, na verdade esse daqui eu vou definir ele na coluna 2, linha 4, botão de igual. E o botão de clear que eu vou definir na linha 0, coluna 3. O botão de clear que eu quero que ele fique ao lado do display. Então eu vou criar todas essas funções aqui. Então vamos lá. Tá. Def soma, def subtrai, multiplica, divide. Def limpar. Então, vou deixar o def limpar por último e vou colocar o def igual. Tá, então aqui eu acho que eu já consigo compilar. Ele deu um problema. De tentação aqui na linha 13. Eu vou colocar para return aqui.
para ver como é que ficou o design da calculadora. Então vamos ver. Tá. Ele ficou na verdade não ficou ao contrário, mas como eu estava copiando, eu esqueci de mudar o texto desses dois botões aqui. Então vamos mudar isso. Aqui igual. E esse daqui, a letra C. Tá, então aqui na nossa calculadora nós já fizemos o teclado, já fizemos o design dela. Agora nós precisamos programar as funcionalidades dela. Então aqui vamos começar por esse valor aqui. Como eu tenho o disp, que é o meu display, eu posso fazer disp ponto insert na verdade aqui tá, vamos fazer assim e depois a gente vê como que ele se comporta. E disp ponto delete. Então agora é pra a hora que eu digitar, é uma das teclas aqui para ele mostrar no display. Então, só que como eu estou apagando, ele escreve por cima. Então vamos fechar a calculadora aqui. Tá, agora nós podemos implementar a função de limpar, que é basicamente isso. Então se eu digito alguma coisa, ele limpa. Se eu não limpar aqui, observem que ele digita, só que a ordem que ele digita não fica na ordem da leitura. Então, a gente escrever desse jeito aqui vai ser contraintuitivo. Então, para a gente arrumar isso, a gente precisa pegar o valor que foi digitado, o valor atual, fazer disp.get. Aí eu vou deletar o que estava escrito no display e vou adicionar o valor atual mais esse valor aqui. Eu vou converter para string. Aqui ele já ficou de uma forma melhor. Tá, então o que nós temos aqui que está funcionando? Todas as teclas e a tecla de limpar. Agora vamos fazer as funções para as operações aqui. Então, o que nós precisamos fazer? Aqui na operação soma, nós precisamos guardar o valor na memória, porque a hora que a gente apertar o botão de igual, a gente vai apagar o primeiro valor
e vai começar a digitar um segundo valor. Então a gente pode criar uma variável chamada memória, e essa variável ela vai receber o valor do display. Eu vou criar uma variável global chamada main, da abreviação de memória. Vou criar outra variável global chamada de operação. A operação que eu vou fazer a hora que eu digitar essa tecla é a soma. E a memória que eu vou armazenar numa variável inteira, vou pegar o valor que eu digitei aqui. E a hora que eu terminar de fazer esse processo, eu apago o que está escrito no display e faço a escrita do outro número. Isso também é válido aqui. É igual para a operação de subtrai, para a operação de multiplicação e para a operação de divisão. O que vai mudar aqui é que eu vou colocar abreviado aqui subtrai, aqui multiplica e aqui divide. Tá, então se eu compilar, pelo menos a hora que eu apertar aqui a tecla, ele vai apagar e vai permitir que eu digite o próximo número. Então, aqui na operação de igual, eu vou pegar o próximo número, eu vou estar digitando, vou apagar o display, aí aqui eu vou verificar a operação. Se a operação for igual a soma, então eu vou inserir o que estava na memória mais o número. Vou ver o nome das outras operações aqui. Então, se aqui for igual a subtração, aqui eu troco para menos, e aqui se aqui for igual a aqui eu troco para vezes. E se aqui for igual a div, aqui eu vou fazer uma divisão. Então é isso. Esse é o código para a calculadora. Então vou compilar, vamos fazer alguns testes. 2 mais 2, 4. Eu preciso apagar, porque ele continua inserindo um número aqui. Então 6 vezes 3 igual a 18. 50 vezes 100, 5.000. 2 menos 3 menos 1. 6 dividido por 9, 0,66. Qualquer número que você dividir por 9, qualquer número que você dividir por 9, ele dá essa dízima periódica aqui. Então, por exemplo, 5 dividido por 9
dá esse valor aqui. Agora vamos supor 18 dividido por 2, 9.0. Ele transforma para volt. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like no vídeo e até o próximo vídeo.